Boa noite, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nessa noite de quinta-feira, eu quero orar por você e eu quero te dar uma direção da parte de Deus. Eu espero que você ouça com atenção e, além de ouvir, você coloque em prática. Isso é para a sua felicidade. Eu estava, minutos antes de entrar aqui, meditando, orando a Deus, pedindo uma direção à palavra. O Senhor falou algo no meu coração e eu quero dividir com você. Você que sempre está aqui na rotina espiritual, não perde, você que a cada dia está se aproximando de Deus e você que está entrando aqui pela primeira vez. Você quer ser feliz na sua vida? Você quer ser muito feliz na sua vida? Você quer que as coisas na sua vida andem, aconteçam, deem certo a cada dia? Claro que tem as lutas, tem as provas, existirão momentos difíceis, isso acontece, mas isso não impede da pessoa ter vitória. Agora, existe uma coisa que, se a pessoa não entender e não colocar no coração dela, ela deixar isso afetar o coração dela, a mente dela, quem ela é, ela não vai ter vitória. Ela não terá vitória. Sabe o que é? As críticas. As críticas, as perseguições, o que falam de você. Se você quer ser abençoado, abençoada, e até se você não quiser deixar que a sua saúde mental adoeça, você precisa parar de se preocupar com a opinião dos outros, a não ser a opinião daquelas pessoas que te conhecem e te amam de verdade. Você entende? Perdoe. A opinião das pessoas que te amam, que te conhecem, essas opiniões são importantes, porque quem te ama de verdade nunca vai te dar um conselho para o seu mal, não é verdade? Quem te ama de verdade nunca vai querer te prejudicar. Quem te ama de verdade, pelas costas, fala bem de você. E na sua frente te corrige, mas falar mal de você pelas costas nunca. Não é verdade? Quem te ama de verdade sempre vai te orientar para o seu bem. Nunca vai te dar um conselho ou vai te dar uma opinião para desfazer de você, sabe? Para te abater, para mexer no seu emocional, para mexer na sua autoestima. Quem te ama não faz isso. Quem te ama te protege. Eu estou falando daquelas pessoas que não te conhecem, que não conhecem a sua história, que não sabe quantas lutas você já passou, quantas lágrimas você já derramou, sabe? Quantos desafios você já venceu. Aí a pessoa, ela olha para você e do nada te persegue, te critica, fala mal. Você não pode nem perder tempo. Escute isso. Perdoe mais uma vez. Você não pode nem perder tempo, sabe? Perder o tempo, que abaixo de Deus é uma das coisas mais preciosas que nós temos, né? Piscou o dedo, já passou 5 anos. O tempo passa rápido. Então, abaixo de Deus, da nossa saúde, o que nós mais temos, né, de valor é o nosso tempo. O tempo não volta atrás. Então, imagine a pessoa ficar perdendo tempo, para responder pessoas que te criticam, pessoas que não te conhecem. Eu tenho esse pensamento. Eu não preciso dar satisfação quando alguém fala mal para quem me ama, porque quem me ama me conhece, sabe da minha índole, sabe do meu caráter, me conhece. A pessoa vai dizer, não, isso não é verdade, eu conheço ele. E não vou perder tempo também, você não pode perder tempo tentando se explicar para quem não gosta de você. Porque entenda, quem não gosta de você, não gosta e ponto. Então você vai perder tempo querendo convencer aquela pessoa que o que disseram a ela, o que falaram sobre você é mentira. Não adianta, porque a pessoa, ela já tem um pensamento formado ao seu respeito. Ela não gosta de você. Então, para que você vai perder tempo
para tentar explicar, para tentar falar para quem não gosta de você. Quem não gosta de você quer que você se prejudique mesmo. Quem não gosta de você ouve uma coisa ruim ao seu respeito e aumenta mais 3 coisas e passa para frente. Então, você não pode deixar isso te abater, você não pode deixar isso te desanimar, você não pode deixar isso travar seus sonhos, travar os seus projetos. Tem gente que começa a fazer uma coisa agora, aí começa a ser criticado, criticada, aí para. E se eu te falar que se você continuasse, você viveria, sabe, um tempo de vitória na tua vida? Mas existem pessoas que simplesmente se travam, simplesmente param de sonhar, simplesmente, sabe, deixam de lutar por aquilo que querem porque as pessoas começam a criticar. Infelizmente, existem pessoas que não sonham. E quem não sonha se incomoda com quem sonha. Existem pessoas que não vivem, elas só existem. E elas não querem que ninguém viva também. Existem pessoas que são frustradas e ela quer também que todas as pessoas sejam frustradas. A palavra de Deus vem agora na minha mente, na minha lembrança, a palavra do cego de Jericó, Bartimeu. Bartimeu, a Bíblia diz que ele era cego e mendigo, né? A Bíblia diz assim, cego e mendigo. Ele não nasceu cego, ele ficou cego. E porque ele ficou cego, ele foi para a rua. Abandonaram ele, ele foi na rua e ficou em uma situação de rua. E ninguém era por ele. E a Bíblia diz que um dia Jesus Cristo passou por ali onde ele estava. E ele ouviu dizer que Jesus estava passando por ali e ele sabia que Jesus era filho de Deus, era o filho de Deus, era o próprio Deus na terra. E ele começou a clamar, a gritar. Ele não sabia em que direção Jesus estava, mas ele sabia, Jesus está passando aqui. Só de falar aqui eu me arrepiei, Jesus está passando aqui. Então a Bíblia diz que ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas que estavam ali mandaram ele calar a boca. Cala a boca, ele não vai te ouvir, ele está longe já. Você entende? Existem pessoas que não sonham e simplesmente não querem que os outros sonhem. Existem pessoas que se incomodam quando alguém se levanta para lutar, para querer o melhor para a sua vida. Existem pessoas que simplesmente se incomodam. Você entende? Mas a Bíblia diz, quanto mais mandavam ele calar a boca, mais ele gritava, filho de Davi, tem compaixão de mim. Compaixão de mim quer dizer, sinta a minha dor. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus parou, mandou chamá-lo, trazê-lo, e você já sabe o que aconteceu, ele foi curado. Agora, imagine se ele deixasse se abater pelo que falaram. Imagine se ele deixasse se abater pelas críticas, porque as pessoas estavam falando. Infelizmente, o ser humano é assim. Eu estava agora lembrando de uma situação que eu vi e que, assim, me deixou triste. Eu vi uma matéria de um show, né, que o Roberto Carlos, um grande cantor aqui no Brasil e no mundo inteiro, Roberto Carlos, ele estava se apresentando e aí mostrou, né, a publicação. E aí eu parei, olhei os comentários. Eu fiquei impressionado, ovelha querida, das pessoas dizendo assim, ele tinha que se aposentar, ele não tinha que estar mais aí. Vários comentários, a maioria era assim. Alguns falando bem, alguns enaltecendo ele, mas muitos criticando. Ele deveria parar, ele já está velho, está isso, está aquilo. Aí eu olhei e falei, meu Deus, se a pessoa lê isso aqui, a própria pessoa lê isso aqui e não guardar o coração, ela se abate. Porque algumas pessoas, porque ele já tem 80 anos, ele tem 80 e alguma coisa, 82, 83 anos. E muitas pessoas comentando, ele deveria parar. Aí eu pergunto, por que parar? Por que parar? Eu tenho certeza que o que ele faz, é o meu pensamento. O que ele faz, ele não faz por dinheiro, ele não precisa. Mas imagine a pessoa com a mente parada. É aí que a pessoa começa a ter doença, é aí que a pessoa começa... O ser humano não pode parar. O ser humano não pode parar. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar
e não ter o que fazer, porque a mente vazia, o inimigo ele trabalha, você sabe disso. Então, eu penso comigo. Cada um tem sua forma de pensar e eu respeito, mas eu penso comigo. Se ele tem saúde, porque você sabe o que é uma pessoa com mais de 80 anos, ainda trabalhando, fazendo o que gosta, isso não é para todo mundo. Isso não é para todo mundo. Não é verdade? Uma pessoa com 80 anos, tem gente com 80 anos com menos do que isso, já está debilitado, debilitada, não consegue andar mais, não consegue se locomover. Então, para ele, que já tem essa idade, poder, se ele está com saúde, ele está cantando bem, ele usa a voz, está cantando bem, por que ele parar? Porque as pessoas se incomodam, como se ninguém fosse ficar velho. Todo mundo que hoje é jovem vai ficar velho. Será que essas pessoas que hoje são jovens, que criticam, quando ficarem velhos, vão querer também ficar sentado, parado, sem fazer nada? Eu conheço muitas pessoas, eu creio que você também conhece. Eu conheço muitas pessoas que são idosas, mas trabalham, e glória a Deus por isso. O ser humano não pode parar. E alguém perguntou a ele: você pensa em se aposentar? Ele disse assim: não, não. Eu estou, eu não lembro como foi que ele falou. Ele disse assim: não, eu estou, agora que eu vou acelerar. Eu achei isso muito bonito, porque pare e pense, imagine você que tem assim seus 40 anos, seus 30, seus 50, imagine você chegar aos seus 80 anos, bem, trabalhando, lúcido, com a mente boa. Quem é que não quer isso? Quem é que não quer isso? Então eu penso, por que as pessoas se incomodam com uma pessoa que está vivendo, que está fazendo o que gosta, o que sempre sonhou, o que sempre quis? Por que a felicidade de alguns incomodam outros? Você concorda comigo? Por quê? Então, a gente não pode deixar se levar pelo que as pessoas falam. Se você que está aqui agora me assistindo, ou quem me assistiu em algum momento, fala assim, ó, vou reformar a minha casa. Vou reformar minha casa toda. Deus vai me ajudar. E aí você começar a reformar a casa. Você começa a reformar a casa, começa a colocar, e aí pinta de uma cor diferente, e as pessoas, não todas, porque eu sei que tem pessoas do bem, do coração bom, mas na rua onde você mora, no lugar que você mora, faz isso, que Deus te dê condição de você fazer. Começar a mudar, melhorar, reformar. Vai ter pessoas que vai olhar e só em ver você fazendo isso, já vai ficar com raiva de você. De graça, vai ficar com raiva de graça. Vai dizer assim, aí ó, a rica da rua, o rico da rua. Tá falando de quem o rico? A outra lá. Tem gente que vai ficar com tanta inveja que nem vai falar o seu nome. A outra, a rica, o rico da rua. Receba, tome posse, a maldição vira bênção. Você entende o que eu estou falando? Tem pessoas que se incomodam. Tem pessoas que vão se incomodar. Tem pessoas que é só você começar a melhorar, sabe? Aí você está com um carro, você troca de carro, você está com uma moto, compra outra moto. As pessoas vão até inventar que você está fazendo coisa errada. Por isso que você conseguiu aquilo. Porque o invejoso é mais fácil para ele. É mais fácil para ele dizer, não, ela conseguiu isso, ele conseguiu isso com coisa errada. É mais fácil falar para ele isso, até para ele aceitar, do que ele dizer, ela é trabalhadora. Ele é trabalhador, ele merece. Ninguém vê o nome, ele de conversa com ninguém, uma pessoa do bem, ele merece. A pessoa prefere inventar coisa com seu nome, porque a bênção, a vitória, sabe, incomoda. A vitória incomoda. Ser abençoado, abençoada, incomoda quem está com a vida parada. O invejoso se incomoda. Então a direção que eu tenho para você, não pare de sonhar, não pare de sonhar. O ser humano, eu costumo dizer, tem uma frase que eu costumo dizer, um dia eu estava escrevendo, aí comecei a escrever assim frases que eu gosto. Aí eu escrevi essa frase. Nunca mais eu esqueci dessa frase. Eu não tinha ouvido em lugar nenhum. Eu escrevi e guardei comigo. Essa frase diz assim: sonhos são como filhos. Nós não podemos abandoná-los. Então você não pode abandonar o seu sonho. E quando você cumprir o teu sonho, realizar, procure outro sonho. Não é questão de a pessoa sempre querer mais. É porque o ser humano precisa disso.
O ser humano precisa ter sonhos. E não precisa ser sonhos materiais, algum tipo de sonho. Lute, sempre você tem que ter um sonho, sempre você tem que ter uma meta, sempre você tem que ter um objetivo na vida. Não importa a sua idade, não importa a sua idade, sempre tem que ter sonho, projetos e metas. E isso faz o ser humano, sabe, viver, ser feliz, acordar e saber, hoje eu vou acordar e eu tenho um propósito. Imagine a pessoa acordar e não ter o que fazer, não saber o que vai fazer. É isso que deixa a pessoa doente. É isso que deixa a pessoa enferma. A pessoa não tem o que fazer. Então você tem que sempre que ter uma meta na sua vida, ter um sonho e lutar por isso. Lutar por isso. E entenda, quanto mais você lutar, mais irão se levantar os críticos, aquelas pessoas que não sonham, que não conquistam, não conquistaram e vão se incomodar. Mas que nada te pare, que nada te trave, que nada tire o brilho da sua alegria. Amém, ovelha querida? Eu quero que você escreva aí abaixo antes de eu orar. Antes de eu orar. Deus me dará força para eu realizar meus sonhos. Isso é uma frase profética, viu? Deus me dará forças para eu realizar os meus sonhos. Escreva aí abaixo nos comentários. E eu quero dar também as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, que Ele te livre, continue te livrando de todos os males. Aqui eu digo sempre que não é sobre religião, não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus e sobre a sua palavra. Está aberta aqui a Bíblia, a palavra diz sobre isso aqui, ó, a palavra do Senhor que eu prego. Então, você que está aqui pela primeira vez, saiba que existe um propósito de Deus para isso. Não é à toa. Deus sabe o que faz. Eu vou orar por você agora e se você diz assim, bispo, ore e continue orando porque eu preciso muito de oração. Sinto que tem muitas pessoas que se incomodam comigo, eu preciso de oração. Olha o que você irá fazer. Aqui abaixo, olha aqui abaixo. Você verá a palavra inscrever-se, tá vendo? Você vai clicar na palavra inscrever-se. Quando você clicar na palavra inscrever-se, o seu nome completo será escrito, registrado nesse canal que é uma corrente de oração, tá bom? Agora eu fiz assim, ó, aí olhei para minha unha aqui, eu lembrei de algo, para você ver, Deus é fiel, eu lembrei de algo agora. Eu não lembro o que foi, qual foi a doação, eu acho que foi para o Rio Grande do Sul. Lembra que nós fizemos uma doação de 2 milhões de reais na época que teve aquela situação tão triste no Rio Grande do Sul, as chuvas, lembra? Então, nós compramos alimentos para animais, né? Mas só de alimento para ser humano, né? Para as pessoas, foram mais de 2 milhões de reais, fora a ração que eu comprei. 2 milhões de reais em alimento, foram várias carretas que nós enviamos para o Rio Grande do Sul. E aí eu peguei a nota, eu lembro que eu peguei a nota, fiz assim, ó, mostrei aqui, ó, a nota e tal. Aí mandaram para mim um comentário de uma pessoa que começou a falar da minha unha. Tá vendo aqui minha unha? E a pessoa dizia assim, não sei por que esse bispo pinta a unha. E eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, a gente está numa situação tão difícil, muita gente lá que perdeu a vida, uma situação tão difícil, e eu estou mostrando aqui, né, até por questão de respeito às ovelhas, porque eu disse que ia fazer, eu estou mostrando aqui uma situação de uma doação e a pessoa esquece, ela foca em outra coisa que não tem nada a ver, ela foca na unha. E aí outras pessoas também que viram o comentário começaram a comentar também. Esse bispo pinta a unha. Eu falei, meu Deus. E quem me conhece sabe que eu não pinto. Não sei se é infelizmente bem ou... A minha unha é assim, ó. Aqui eu não pinto, tá vendo aqui? Aqui eu não pinto a unha. Eu passo, né, a pessoa que faz, quando eu faço, passa um esmalte incolor normal. Mas fazer o que se minha unha é assim? Aí a pessoa veio e diz que eu pinto, diz que... Só que imagine eu parar diante de uma situação dessa tão séria, tão delicada, pessoas perdendo a vida lá e a gente na luta para enviar os alimentos, eu parar para responder uma pessoa dessa. Não tem como. Então as pessoas, por mais que você faça o bem, ela vai tentar olhar alguma coisa para falar mal.
Tem pessoas que são assim, não tem jeito. Tem pessoas que são assim. E você acredita? Tinha até comentário de pastor na época falando disso também. Agora imagine a pessoa parar para focar nisso. Diante de tanta situação difícil. Agora pense se eu ia parar para responder essas pessoas. Nunca. Nunca. Nunca ia fazer isso. Então, por mais que você faça o bem, existem pessoas que vão querer algo para falar mal de você. E você não pode permitir que isso venha te abater. Você não pode permitir que isso venha abater a sua fé. Amém? Nós vamos orar. Antes de orar, tem um dia já que eu não ouço testemunho aqui, eu quero ouvir aqui 1 ou 2 testemunhos. Vou ouvir só 2. Vou ouvir só 2 nessa noite. Inclusive, você que tem testemunho para contar e não mandou ainda, anote aí o número do WhatsApp dos testemunhos. É o 71999279594. 71999279594. Tá bom? Você manda um áudio resumido e você também fala de onde você está me acompanhando, que eu quero saber aqui também. Tá bom? Aí alguém da minha equipe vai ouvir, vai mandar para mim e em algum momento eu vou ouvir. Tá bom? Vamos ouvir. Olá, Bispo. Eu sou o Guilherme, de Vila Velha, Espírito Santo. Estou aqui para contar meu testemunho. Sim. Numa certa ocasião, o Senhor fez um propósito para a gente poder apresentar a carteira de trabalho, porque ou a gente ia conseguir emprego ou a gente ia ser promovido. Sim. Eu só tinha 3 meses de carteira assinada e estava no menor cargo da empresa. Quando eu fiz o propósito, em questão de uma semana que eu fiz esse propósito, eu recebi uma oportunidade para poder trabalhar no escritório, um dos cargos muito mais altos da empresa comparado ao meu, que era o menor cargo da empresa. Deus é Eu fiel. tenho experiência lá de 3 meses e nessa sexta-feira agora eu fui aprovado na experiência e vão trocar minha carteira para eu poder trabalhar no novo cargo, para a glória de Deus. Deus é fiel. Que maravilha. Deus te abençoe mais ainda, viu? Que bênçãos maiores venham para a sua vida. Vamos ouvir só mais um. Bom dia, Bispo. Boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário que o senhor vai estar escutando meu áudio. Me chamo Vitor, sou daqui de Minas Gerais. Minas Gerais. Meu testemunho é que eu vim a sofrer um acidente de moto, onde fraturei o meu punho. Meu Deus. E fiquei impossibilitado de trabalhar. E estava preocupado de como ia pagar as contas que estavam a vir. Só que eu tinha sido demitido da empresa antiga que eu trabalhava e estava trabalhando de entregador. Nessa de entregador que eu acidentei. Só que o meu acerto estava demorando para vir. Eu não sabia quando ia vir e eu estava preocupado. Fiz a oferta profética no dia 1º do mês de fevereiro. Mês passado. No dia 3 o meu acerto saiu. Para a honra e glória do Senhor, Bispo. Deus é bom. Muito obrigado pelas suas orações e o tanto que Deus usa você. Você é um anjo em nossas vidas, que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso para Deus. Te amo, querido Bispo. Muito obrigado por tudo. Também te amo, meu querido. Obrigado pelo carinho. Um beijo no coração de todas as ovelhas de Minas Gerais. Terra abençoada. Terra abençoada. Glória a Deus. Você entendeu a palavra? Entendeu a direção? Agora nós vamos orar e que essa oração renove a tua fé, tuas forças. Sonhe. Enquanto você viver, enquanto Deus te der saúde, vida e saúde, enquanto Deus te der vida, você está respirando, sonhe. Sonhe. É a direção que eu te dou nessa noite. Amém? Nós vamos orar. Vou colocar o fundo de oração aqui e nós vamos orar. Aleluia. Deus é fiel. Que essa oração te fortaleça, fortaleça a sua fé, fortaleça os seus sonhos, que essa oração te dê ânimo, força e esperança. Ore assim comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum,
porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai querido e amado, Senhor, debaixo das bênçãos do Salmo 23, essa poderosa oração, Pai, eu quero te pedir, dá forças à tua filha, dá forças ao teu filho. Senhor, que todo pensamento ou que tudo aquilo que veio, que atingiu a tua filha, o teu filho, críticas, perseguições, tudo aquilo, Pai, que possa estar travando o teu filho ou a tua filha, que caia por terra agora. Que tudo que te trava, que tudo aquilo que trava a sua vida caia por terra. Que Deus te dê a vitória, que o Senhor te abençoe. Ergue uma das suas mãos e declare: eu recebo, eu tomo posse. Declare comigo: nada nem ninguém terá a força ou poder de me parar, porque Deus está comigo e eu estou com Deus. Aleluia. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz: amém. Graças a Deus, glória a Deus. Ovelha querida, antes de você sair, não saia sem fazer isso. Eu te peço que você compartilhe essa oração com 23 pessoas, que representa o salmo que acabamos de orar. E que essa bênção, alcance todas elas e que voltem em dobro para a sua vida, tá bom? E coloque o link dessa oração também nos seus status, seus stories, seus status, que através de você muitas pessoas se aproximem de Deus e que Ele só abençoe mais ainda a sua vida, tá bom? Tá certo? Meia-noite nós voltamos orando 7 minutos na presença de Deus. É muito forte a oração da meia-noite, não perca, tá bom? Eu já te disse que te amo hoje, te amo, ovelha querida. Deus te abençoe.